Boa noite a todos os presentes, alunos, colegas, estudantes de outras instituições. É um prazer tê-los aqui conosco, né, participando dessa Semana de Meio Ambiente, né, Sociedade e Natureza, Diálogos Virtuais em Tempos de Pandemia. E neste momento, para este momento, nós pensamos num ecodebate, né? Eu, a professora Jacinta, a professora Renale, somos entusiastas do uso de material audiovisual, documentários, né, nas nossas aulas, e a gente tem uma diversidade desses materiais quando o assunto, o tema é meio ambiente. Então, achamos pertinente, né, fazer essa proposição de debater, inicialmente de assistir, né, a esses documentários, para que aqui a gente pudesse fazer um debate, né, um compartilhamento das visões que a gente tem a partir desses materiais, dessas obras cinematográficas, e também com a bagagem de vida, de academia que a gente já tem, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos. Nós escolhemos os dois documentários, como foi indicado pela professora Jacinta, e eu vou iniciar falando sobre o documentário A História das Coisas, né? Que é uma produção da Anne Leonard, é uma produção de 2007, e tem como tema principal consumo e meio ambiente. Então, a gente já consegue fazer uma leitura, né, da capa desse digamos, documentário. Após o documentário, foi publicado um livro, né, também, sobre a história das coisas e todas essas etapas, né, que são envolvidas, que a gente conhece aí na produção, fabricação dos produtos, que a gente conhece ou que muitas vezes a gente não compreende, né, toda a cadeia produtiva que existe por trás de um determinado produto que a gente consome. Então, é nesse sentido que a gente convida vocês, né, tanto para assistir uma exposição inicial aqui sobre alguns temas importantes que são tratados no documentário, e também convida, estimula vocês a participarem, né, mais à frente no nosso debate, tá certo? Então, o documentário, né, para quem assistiu, para quem teve a oportunidade, eles estão disponíveis no YouTube, ele trata de um sistema linear, né? É um sistema onde a gente tem várias etapas, desde a extração dos recursos naturais, a produção, a distribuição, o consumo e, finalmente, o tratamento de lixo, né? Ou seja, a destinação final da maior parte desses produtos que a gente identifica aí na sociedade, e não é difícil perceber que é um volume muito expressivo que a gente tem no momento, né, na atualidade, em relação ao descarte e à produção de lixo e resíduos. Então, a gente vai explorar um pouco essas etapas, né, desse sistema produtivo, e uma coisa que é bem interessante a gente perceber é que esse sistema ele é linear, ou seja, ele não é um sistema cíclico, não é um sistema fechado. E sendo um sistema linear, não há uma preocupação com a etapa anterior, né? Se houve dano, se houve passivos ambientais, se houve extração, digamos, de forma intensa dos recursos. Então, essa produção linear deixa muito a desejar nesse sentido. Além dessas etapas, a gente vai estar também observando no documentário a figura de dois órgãos, ou de dois, digamos, personagens, né? Que é o governo, a figura do governo, que deve agir no sentido de colaborar para o bem-estar, né, social, e a figura das empresas, né, das grandes representações aí empresariais. E muitas vezes a gente sabe que digamos, no dia a dia, no fazer dessas corporações ou dessas relações, nesses diálogos, há uma subserviência do governo em relação a muitas empresas, ou o que elas fazem que podem eventualmente estar causando aí dano ao meio ambiente. Então, são essas reflexões iniciais que a gente vai fazer. Então, partindo para o ponto, né, da extração, o que é que a gente observa? A extração é um nome para a exploração dos recursos naturais, né? Nós temos, em todos os biomas do Brasil, um desmatamento intenso, uma exploração, tanto de recursos madeireiros, recursos minerários, recursos hídricos, né? Para satisfazer
ou para subsidiar essa produção que a gente vê aí de objetos que são constantemente comercializados. E essa extração, ela se dá muitas vezes de uma maneira predatória, né? E sem se preocupar com as consequências, né? Então, eu trago aí duas imagens, uma da floresta amazônica, do desmatamento crescente, né, naquele bioma, e a outra imagem é dos acidentes que já ocorreram, né, dos, digamos, desastres ambientais ou crimes ambientais que a gente já teve aí no estado de Minas Gerais por conta de uma mineração intensa, né? Outro dado que é apresentado no documentário e que é bem interessante, né, a apresentadora, a Anne, ela é norte-americana e ela constantemente traz dados do seu país. Então, ela diz que nos Estados Unidos, 5%, né, da população que corresponde ao país consome aproximadamente 30% dos recursos naturais do mundo. Então, aí a gente vê exatamente que uma pequena parcela da população consome boa parte dos recursos. E aí, muitas vezes, indígenas, populações ribeirinhas, comunidades tradicionais, têm o seu modo de vida totalmente comprometido. Né? Um outro ponto que eu queria destacar é o sistema de produção. Então, a gente tem uma produção baseada aí numa energia oriunda de fontes, né, de combustíveis fósseis, que lança constantemente gases que são responsáveis pelo efeito estufa. Esses gases são lançados nos países mais ricos, nos países desenvolvidos, mas as consequências são globais. Né? A gente tem também, trazendo como imagem aí o uso, muitas vezes, indiscriminado de agrotóxicos, de químicos, que são também utilizados nesse sistema produtivo. Né? O documentário mostra bem isso. Muitas vezes, para evitar, digamos assim, a poluição no seu país, muitas fábricas são enviadas, né, para os países subdesenvolvidos, os países de terceiro mundo, e muitas pessoas que se submetem, muitas vezes, a trabalhar em processamentos químicos, em esteiras de produção que comprometem a sua saúde, normalmente são pessoas ou que migraram de áreas porque foram, né, tiveram seu espaço aí totalmente modificado por conta dessas ações, dessas intervenções aí relacionadas ao sistema produtivo que a gente tem, né, vigente. Um outro ponto destacado no documentário é a distribuição. Então, hoje a gente tem grandes lojas, grandes mercados, né, todo um apelo, né, para a gente comprar, para a gente estar adquirindo esses produtos. E nesse aspecto da distribuição, a gente vê uma tendência, né, de aplicação de preços baixos, né? O documentário, ele até traz, eu coloquei aqui no canto, para quem assistiu, a comercialização de radinhos pequenos por $4, né, aproximadamente $5. Então, a apresentadora do documentário, ela se questiona como que esse rádio pode chegar ao mercado com esse valor. Então, esses preços baixos, normalmente, mostram para a gente o quê? Que por trás daquele valor, ali, no caso, há uma exteriorização dos custos, né? Quem paga parte daquela produção, na verdade, é o trabalhador explorado, é o recurso natural explorado em um determinado país lá que é extraído muitas vezes até pela mão de obra infantil, né? Então, toda essa subtração, digamos assim, desses países, dessas pessoas, é o que ocasiona, na verdade, a prática de um preço, muitas vezes, tão baixo de um produto que é facilmente descartado, né? A gente tem como marcas, né, desse processo a precarização do trabalho. Então, a gente tem as relações de trabalho hoje muito mais esgarçadas, né? As pessoas têm carga horária de trabalho exaustiva, não tem amparo de saúde, não tem amparo social. Então, eu trago aí outra imagem também, que está relacionada normalmente a grandes marcas, né? Grandes marcas de fabricação de roupas, que terceirizam essa fabricação e exploram a mão de obra, né? Fábricas improvisadas, muitas vezes em ambientes insalubres. E aí a gente vai vendo exatamente essa exteriorização dos custos. O documentário, ele, de forma lúdica, né? Que é outra questão que eu queria abordar, ele vai fazendo toda essa construção através de figuras, de desenhos, né?
de questionamentos. Então, eu acho que ele é um documentário bem didático e completo, né? Porque ele aborda, claro, ele tem um ritmo, né? Assim, o roteiro é bem intenso, ele tem um certo ritmo, mas ele aborda todo o processo, né? Desde a extração, fabricação, até o final lá, que seria na geração de lixo, né? De resíduos. E aí, com esses produtos, né? Que são comercializados com preços baixos, a gente tem cada vez mais um consumo excessivo, né? E em relação ao consumo, essa seta dourada que tem aí na imagem, né, tá, o quadradinho vermelho, mostra exatamente isso, que o consumo é a busca, né, incessante de quem está à frente dessas empresas. Então, é a seta dourada, e o documentário dá um destaque a isso. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma intensificação, né, das medidas econômicas dos estrategistas de venda nos Estados Unidos, e eles criaram mecanismos para dizer que a pauta daquele país seria exatamente a produção, comercialização e consumo. Né? Não seria uma pauta educacional, uma pauta preocupações com saúde, enfim, a pauta seria essa. E aí a gente tem uma sociedade, né? O documentário aborda o caso dos Estados Unidos, mas eu diria que é da civilização ocidental, né? Os países capitalistas, de um modo geral, eles têm esse comportamento, esses procedimentos. E aí nessas sociedades, muitas vezes a valoração até das pessoas, ela é dada pelo quanto, né? Essas pessoas contribuem para essa seta, ou seja, ela é dada em relação ao quanto que as pessoas consomem. Então, o consumo é sinônimo de status na nossa sociedade. E isso precisa ser discutido, né, urgentemente, isso precisa ser retrabalhado, né, até porque nessas nações onde há um incentivo muito grande ao consumo, muitas vezes a felicidade não é tão identificada, né? Na verdade, na sociedade como um todo, filosofando, né, a gente tem um consumo crescente e tem cada vez mais casos de insatisfação, relacionados à depressão, enfim, a gente precisa aprofundar mais as nossas discussões em relação a isso, né? Mas aí, todo esse mecanismo econômico utilizado nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra levava em consideração duas coisas, né? A obsolescência programada, que está aí só programa, vocês me desculpem, a obsolescência programada e a obsolescência perceptiva. O documentário mostra isso. Então, essa obsolescência programada é o quê? É o envelhecimento programado dos produtos, para que a gente consuma mais, para que a gente compre mais, né? E a obsolescência perceptiva é aquela que, embora o meu produto ainda esteja funcionando, eu trago aí o exemplo das televisões, mas eu acho ele com aparência estética não tão legal, eu vou querer comprar, claro, a tela plana, né, a minha TV tela plana, para que eu me sinta melhor. É como se, em alguns momentos, aquilo me desse uma satisfação maior. E no documentário ele mostra isso com o exemplo lá do computador, né? Você usando um computador daquele de tubo antigo e a sua colega de trabalho do seu lado usando uma tela mais fininha, você vai se sentir, digamos, um pouco mal. A sociedade, de modo geral, tende a ficar um pouco chateada em relação a isso. E existe um marketing pesado, né, para que a gente consuma, e nem sempre consumir é sinal ou está diretamente proporcional à felicidade de fato, né? A felicidade é mais a gente passar mais tempo com as pessoas que a gente gosta, etc. E aí, gente, eu chegando na última etapa, né, desse sistema linear, nós temos a produção, a geração de lixo, né? Porque boa parte desses produtos que são adquiridos e que precisam ser substituídos, né, precisam ser trocados, a gente precisa comprar outras coisas, a gente vai descartando aquilo que a gente não mais está utilizando. E aí isso gera um problema muito sério, né, em todas as cidades, principalmente nas cidades que têm uma população expressiva, porque esse lixo ele vai se acumulando, a destinação é ponto de discussão até hoje, porque embora a gente tenha uma política, né, aprovada, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde 2010,
a gente ainda tem a presença em muitas cidades de lixão, que é uma das piores formas de você alocar esses resíduos, né, numa cidade. E aí, incineração também você vai ter a liberação de muitos tóxicos, né, para a atmosfera, como a dioxina, dentre outros. E o aterro sanitário, claro, é uma estratégia utilizada, mas que precisa ser bem planejada, precisa ser controlado, precisa de uma manutenção, né? Isso quando esses resíduos não são enviados para países mais periféricos, né? Países, digamos, do terceiro mundo, que muitas vezes recebem parte desses resíduos. Então, é um problema que a gente tem. É um sistema que não está fechado e que a gente precisa estar observando. A gente precisa ter um olhar mais crítico quando a gente consome um objeto, saber um pouco a procedência, quando a gente compra uma roupa, saber exatamente, ou pesquisar, ou se manter informado de como são, ou melhor, como é a conduta daquela empresa em relação aos seus funcionários, em relação ao meio ambiente, né? Porque nós vamos recebendo ao longo do nosso processo educativo ferramentas para isso, para ir observando isso. E aí, no nosso último slide aqui, pelo menos nesse primeiro momento, a gente conclui com a esperança ou a necessidade, na verdade, duas coisas. Primeiro, a necessidade de mudança desse paradigma, né? Esse modelo está caótico, a gente tem visto que a natureza, que nós somos parte, né? Estamos aprendendo a duras penas, na verdade, que nós somos simplesmente mais um componente da natureza e que precisamos saber disso para que haja um equilíbrio ambiental e a gente não tenha transtornos como a gente vem observando, né, nos últimos anos e agora, em meio a essa pandemia, que tem, direto ou indiretamente, suas ligações aí com a questão da não preservação do meio ambiente, né, da falta desse cuidado que a gente precisa ter com o meio, né? E aí, quando eu falo em esperança, é o quê? É que esse sistema, ele precisa ser fechado, né? Ele precisa ser cíclico, ele precisa ser sustentável, mas muita coisa boa já vem acontecendo, né? Tem gente que está lutando para a preservação de florestas, de áreas verdes, né? Tem gente lutando pelos direitos do trabalho, por um comércio mais justo, um consumo mais consciente, economias locais fortalecidas, energia renovável, né? Solar, eólica, resíduo zero, agroecologia, equidade. Não vou falar especificamente de cada um desses pontos, mas são apenas lampejos, assim, para a gente pensar e entender que há alternativa, né? Porque às vezes a gente se vê totalmente enredado, né? Num processo, numa forma de se fazer, de se viver, e que não enxerga muitas vezes as alternativas. Né? Então, um evento como esse, que promoveu a discussão de várias alternativas, digamos assim, para esse modelo, como energia solar, como produção de composto, né, para adubo, educação ambiental. Então, é também uma expressão de intenção de mudança desse paradigma. Né? Então, eu queria só dizer essas informações a respeito do documentário, e depois a gente pode falar mais um pouco sobre, para que vocês digam aí o que mais chamou a atenção de vocês ao assistir. Tá? Obrigada. Aqui, certo? Eu trago algumas informações técnicas, vamos dizer assim, a respeito do documentário, né? O Amanhã é Hoje, o drama de brasileiros impactados pelas mudanças climáticas, certo? Um documentário produzido no ano de 2018, então, ou seja, é um documentário bem recente, né? Bem atual, e tá aí, como vocês estão vendo na tela, né? Ele está disponível tanto no YouTube como num site que foi criado, né? E tem o nome do site é o nome do documentário, né? O Amanhã é Agora.com, na verdade, .com.br, né? E o documentário, ele tem uma duração de 23 minutos, né? E ele conta todas essas logos que estão aí embaixo, né? São das sociedades, das instituições da sociedade civil que contribuíram para a realização
do documentário, certo? Que prestaram apoio, auxílio, para que muitas das histórias que foram contadas nesse documentário, que essas pessoas saíssem da invisibilidade, né? E as histórias delas ganhassem vida, vamos dizer assim, as tragédias, os dramas pelos quais elas passaram, que ganhasse vida, né? Então, basicamente, essa seria a introdução, né? Então, tem algumas instituições que a gente conhece bem, né? Como o Engaja Mundo, o Greenpeace, o Instituto Alana, entre outras instituições voltadas com essa finalidade, né? De proteção de direitos humanos, de proteção ao meio ambiente e tudo mais, certo? Dando continuidade, eu quis trazer, né? Nós, na verdade, nós trouxemos, para quem não conseguiu assistir o documentário com antecedência, né? Eu trouxe um pouco dos personagens que fazem parte desse documentário, das histórias que são contadas, né? Através de cada rostinho desse que está aí. E a gente trouxe para dar vida, de fato, a essas pessoas, assim como o documentário faz, né? Porque a gente sabe que o próprio gênero, o gênero documentário, ele está muito ligado ao jornalismo, né? E ele tem essa função, vamos dizer assim, de dar acesso ao real, né? A uma porção da realidade, né? Dentro de uma perspectiva, dentro de um olhar de quem produziu, de quem ajudou a realizar, né? Então, a gente trouxe os personagens, né? Os 6 brasileiros que compõem as histórias que são trazidas no documentário, as histórias de como as mudanças climáticas impactaram de forma negativa na vida dessas pessoas, né? Então, a gente tem personagens de várias regiões do país, acho que de 5 regiões, né? Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, enfim, uma gama de regiões, né? De brasileiros que foram afetados e de brasileiros de diversas classes sociais, com diversas ocupações, né? Algumas das histórias contadas, né? São pessoas que são artesãs, outros comerciantes, né? Outros produtores de ostra, e ao longo do documentário essas pessoas vão relatando, né, a triste realidade que vivenciaram, ora com secas impiedosas, né, ora com deslizamentos de terra, ora com incêndios, né, todos relacionados, logicamente, como o próprio título sugere, né, a questão das mudanças climáticas, né. Então, tá aí os rostinhos, né, e a gente trouxe algum resumo, né, sobre a história de cada um. Essa primeira aqui, né, a Maria José Pereira da Rocha, ela é de São José do Egito, de Pernambuco, e o resumo da história dela, né, da tragédia pela qual ela passou, sobrevivia a 6 anos de seca, né. Logo mais, o Gilberto, né, que é comerciante do Rio de Janeiro, e que teve um prejuízo de mais de R$ 1 milhão, né, com uma tempestade, com deslizamento de terra e tudo mais que houve no Rio de Janeiro, né. Em seguida, Tatiana, que é artesã, né, e se viu obrigada a abandonar a comunidade, uma comunidade de mais de 100 anos, e se viu obrigada a abandonar, né, a comunidade em virtude das grandes eu acho que eu não lembro bem, as meninas podem até me lembrar, eu não sei se, eu acho que não é a Tatiana que tem uma história com as ressacas do mar, eu não sei bem, as meninas se puderem Isso, Renata. lembrar, né? Perfeitamente, ressacas marinhas. As ressacas, né? Isso, Thelma. Isso é Isso. porque são tantas histórias, né? São de 6 brasileiros, então algumas a gente acaba tendo uma dificuldadezinha de recuperar. A outra personagem, né? Patrícia, de São Paulo, né? E ela relata uma preocupação com o filho, né? Também sofreu com uma ressaca que inundou o condomínio e fez com que ela particularmente perdesse 2 veículos, né? E, enfim, são histórias relacionadas, né, à tragédia que essas pessoas puderam vivenciar com as mudanças climáticas. Outro é Leonardo, né, que é produtor de ostra, empresário e produtor de ostra, né, e acabou tendo a produção, né, de ostras, o ciclo da produção afetado, né, e por fim, né, a Celiana, que é de uma comunidade indígena, né,
E o que é que ela diz? O fogo queimou 60% do nosso território, né? Então, para quem viu o documentário, né, são histórias emocionantes, cada uma com a sua proporção, né, com o seu nível emocional, com o seu apelo, né? Mas eu acho que há duas dessas histórias que acabam nos chamando a atenção, né? Que é a da Celiana, né? Que ela, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir o documentário, vocês vão ver que ela participa, né? É a chefe da Brigada de Incêndio, uma brigada que foi formada voluntariamente, sem nenhum recurso, para tentar conter os incêndios na aldeia deles, né? E o relato dela é muito forte, né? Ela diz que precisaram apagar o fogo, né, com chinelos e tudo mais, porque eles não tinham nenhum recurso para fazer isso. E, como a gente comentava, eu e as meninas, quando a gente estava falando sobre os documentários, né, a gente percebe o quê? Que o protagonismo feminino, né, de Celiana, de chefiar uma brigada, né, e a relação do povo indígena, a relação de respeito, de amor, que o povo indígena tem para com a terra, né? Então, enquanto eles protegem, então, tem toda uma relação de amor e respeito, né? O entorno, as pessoas que estão em volta não têm essas mesmas atitudes e acaba prejudicando, fazendo com que esses índios acabem pagando com a própria vida, né? Por esses excessos cometidos em relação ao meio ambiente e à natureza. E outra história que também nos chama a atenção eu vou voltar só um pouquinho, que é a da Maria José, certo? Porque ela é de uma região próxima à nossa, e ela viveu de 2000 eu acho que, eu não lembro bem o período, mas foram 6 anos, né? Eu acho que de 2012 não lembro bem, mas acho que 2012 a 2017, 2018, elas viveram um período de secas intensas, né? E quando ela relata isso, também é muito forte, o relato dela é muito sofrido, ver todos aqueles animais, né? As crianças, muitas crianças passaram fome, morreram de fome, né? Eles muitas vezes só tinham o alimento para comer, né? Aquela quantidade, e os animais todos morrendo, e eles sem poder alimentar os animais. Então, acho que essas duas histórias, e por serem personagens femininos, né? Também tem toda aquela ligação que acaba comovendo, né? Outras vozes que são trazidas, só para vocês entenderem, o documentário, o Amanhã é Hoje, ele mescla, né, o tempo inteiro as vozes das pessoas, dos protagonistas, que são esses rostinhos que a gente acabou de mostrar para vocês, com a voz de especialistas. Então, ao mesmo tempo que as histórias são narradas, os acontecimentos são relatados, né, os especialistas trazem as contribuições para a discussão, né, para o documentário. Então, alguns trechos, algumas vozes que depois vocês podem ter acesso, inclusive, a essa apresentação e a esses slides, mas um dos especialistas, né, acaba dizendo que o debate acabou, a ciência é taxativa, né? As ações humanas são responsáveis pelo acúmulo de gases na atmosfera que estão provocando o aquecimento global. E isso já está trazendo consequências para a nossa vida hoje em dia. Continuar debatendo se isso existe ou não é imoral, certo? Então, é o secretário executivo do Observatório do Clima, né? Outro trechinho, eu vou ler só o que está em verde por conta do nosso tempo, para dar o espaço para que vocês façam as perguntas, é a seguinte: é preciso tirar da invisibilidade as pessoas. Elas devem estar no centro de qualquer tomada de decisão relacionada às questões ambientais. Então, é justamente isso que o documentário faz, é tirar as vítimas dessa invisibilidade. É muito fácil a gente falar cientificamente, trazer dados, dizer, o planeta Terra, o aquecimento, a gente está com uma elevação de temperatura em torno de 1,5, né? A gente não sabe muito bem o que isso representa, né? 1,5 grau. Então, a gente, como leigos que somos, a gente acaba não tendo a percepção real do que isso representa, né? E, na verdade, isso representa vidas, né? Representa questões econômicas, representa perdas de vida, na verdade, né? Então, o
o que essa é porque aqui eu não estou conseguindo visualizar de quem é a fala, mas é uma fala de uma especialista, né, que agora eu não consigo ver com a apresentação dos slides. A outra, por fim, é da Thelma, uma coincidência, né, vice-presidente do IPCC, e ela diz o seguinte: ao não desmatar, você não está dando simplesmente uma contribuição global ao problema. Você está dando uma contribuição local, regional. E isso é o que a gente tem que pensar. Então, nós somos cidadãos do mundo, nós somos cidadãos globais, né? Mas a gente precisa pensar e o prejuízo dessas atitudes locais, né? Eu estou falando da minha cidade, do meu município, então esse impacto só deve ser pensado globalmente, né? Será que não existe uma dimensão menor, mais próxima, mais de irmandade mesmo, né? Com relação a essas pessoas que sofrem com esses impactos, né? E aí eu trago algumas notícias muito recentes que dialogam exatamente com os fatos que foram narrados no documentário. O documentário produzido em 2018, né? E hoje nós estamos vivenciando com a pandemia do coronavírus, né? É algo parecido com o que a gente vem falando há muito tempo, né? Que era, vamos dizer assim, uma tragédia anunciada. E o nosso sistema, né? O nosso sistema ambiental ia entrar em colapso, de fato, né? E eu trago algumas notícias bem recentes, né? Acho que algumas, inclusive, dessa semana, do dia 3, do dia 4, outra, essa da Mata Atlântica, um pouco mais antiga, acho que de há uma semana atrás, né? Então, desmatamento na Mata Atlântica cresce quase 30%, né? Garimpo ilegal pode fazer de Yanomamis maiores vítimas da Covid-19 no mundo, né? Os Yanomamis também, a gente escolheu essa notícia, né? Exatamente porque tem uma forte ligação com a personagem indígena, né? Da brigada voluntária, que o documentário traz, né? Então, eles estão muito expostos devido ao grande número de garimpeiros na região, né? Do garimpo ilegal, vale dizer, né? Mais de 20 mil garimpeiros nessa região do Amazônia. Então, essa comunidade indígena está, vamos dizer, ameaçada, né? De sofrer um dos maiores impactos, de serem mais impactadas pela pandemia em todo o mundo. E, por fim, né? Essa última notícia que é físico alerta. A floresta amazônica tem milhares de vírus como este escondidos. Fala da possibilidade de sucessivas pandemias, né? Então, que isso é uma realidade. A gente já vem discutindo ao longo da semana e vendo que isso é uma realidade, né? E, por fim, certo? Nós quisemos trazer, né? Em meio a toda essa discussão, em meio aos documentários, em meio às notícias não tão boas em relação ao meio ambiente, em relação a essa pandemia. Aí vocês podem perguntar, professora, mas por quê, né? Por que eu preciso pensar localmente, regionalmente? Por que eu preciso me preocupar com todas essas questões, né? Tudo bem, todo mundo o tempo todo usa do discurso ecologicamente correto, vamos dizer assim, politicamente correto, de que a gente precisa preservar o meio ambiente, que a gente precisa salvaguardar a nossa geração e as gerações futuras. Mas o que é que eu ganho com isso, certo? Então, para além de várias legislações, né, legislações diversas, mas a principal, todas as legislações, a maioria delas, pelo menos, são oriundas da Constituição Federal. A partir da Constituição Federal de 88 é que houve o nascimento de outras legislações complementares à da Constituição. Mas, como vocês sabem, a nossa Constituição é o nosso berço, né? O berço da legislação, né? Onde a gente encontra o amparo para tudo, em termos jurídicos, no nosso país, né? Então, para além do discurso ecologicamente correto, a gente precisa entender que respeitar o meio ambiente é um direito-dever, certo? Como o próprio artigo 225 da Constituição nos leva a interpretar, certo? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o caput do artigo, que é a cabeça do artigo, né, nos diz que o quê? Que todos nós temos direito. Mas lá embaixo ele diz que o quê? Que é nosso dever do poder público, da coletividade, defendê-lo e protegê-lo, né? Então, aqui é o artigo 225, o direito dever a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele está no rol, certo, dos direitos fundamentais de terceira geração. Professora, o que é isso? Os direitos fundamentais de terceira geração são aqueles que o quê? Estão relacionados ao lema da o quê? Da solidariedade, da fraternidade, certo? Lembram daquele lemazinho da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, está associado a esse direito. Então, nós, como coletividade, nós devemos primar pelo meio ambiente. É nosso direito ter um meio ambiente equilibrado, mas também o dever, nós temos o dever de protegê-lo. Lembrando que, quando eu digo direitos fundamentais de terceira geração, alguns especialistas, alguns estudiosos dizem que essa não seria a terminologia mais adequada, né? Eles falam agora em dimensões, porque eles acham que o quê? São direitos que foram adquiridos ao longo da história, né? Mas que o surgimento de um não sobrepõe a dos demais. Então, na verdade, pensar no meio ambiente ecologicamente equilibrado, certo? Está no mesmo patamar do direito à vida, do direito à alimentação, à moradia, porque todos são direitos fundamentais, embora com essa diferença de primeira geração, segunda e terceira, certo? Então, era isso que a gente queria trazer para vocês hoje, algumas dessas discussões, né? A gente agradece demais a participação de todos vocês e a gente termina, né, com muito obrigada e com essa imagem, né? Que resume bem, eu acho que as discussões que a gente fez ao longo de todos os dias da Semana do Meio Ambiente, né? Você tem 3 casas: o planeta, seu lar e seu corpo, certo? Então, muito obrigado